Em tempos de instabilidade econômica, inflação subindo e incertezas no mercado de trabalho, uma pergunta tem ganhado força entre os brasileiros: é possível viver de renda apenas com ações que pagam dividendos? A resposta é sim, mas não da noite para o dia. Construir uma carteira sólida, capaz de gerar uma renda passiva estável e crescente, exige paciência, conhecimento e disciplina. Esse tipo de estratégia vem atraindo cada vez mais pessoas que desejam conquistar liberdade financeira e se libertar da dependência de um salário fixo. O ponto de partida é entender o que são dividendos. Basicamente, são partes do lucro líquido que as empresas distribuem aos seus acionistas. Esse repasse é um incentivo para que os investidores mantenham suas ações no longo prazo. Grandes companhias da Bolsa de Valores brasileira, como Itaú, Taesa, Banco do Brasil e Engie, são conhecidas por pagar dividendos consistentes. Ao investir nelas, o acionista passa a receber uma espécie de salário mensal ou trimestral, proporcional à quantidade de ações que possui. Para começar a viver de dividendos, é essencial montar uma carteira diversificada. Isso significa escolher empresas de diferentes setores, que apresentem histórico sólido de lucros e distribuição regular de proventos. Empresas perenes, que atuam em setores essenciais como energia, bancos, saneamento e telecomunicações, tendem a manter bons pagamentos mesmo em momentos de crise. O ideal é não depender de uma única empresa, pois qualquer problema interno pode afetar diretamente sua renda. Outro ponto importante é o reinvestimento dos dividendos nos primeiros anos. Em vez de gastar o que recebe, o investidor deve usar esse dinheiro para comprar mais ações e aumentar seu patrimônio. Com o tempo, esse efeito bola de neve aumenta o volume de dividendos recebidos, acelerando a construção da renda passiva. Essa estratégia é chamada de juros compostos, e funciona como uma engrenagem poderosa para multiplicar ganhos ao longo do tempo. É preciso também estabelecer metas realistas. Para viver de dividendos, o investidor precisa calcular quanto deseja receber mensalmente e qual patrimônio será necessário para isso. Por exemplo, se a meta for ganhar R$ 5.000 por mês e sua carteira rende, em média, 1% ao mês em dividendos, será necessário acumular cerca de R$ 600.000 em ações. Esse número varia conforme o rendimento médio da carteira e a consistência das empresas escolhidas. A tributação também merece atenção. No Brasil, os dividendos atualmente são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. No entanto, existem discussões no Congresso sobre mudanças nessa regra. Por isso, o investidor precisa estar atento a possíveis alterações na legislação para não ser pego de surpresa. Além disso, é fundamental acompanhar relatórios e balanços das empresas investidas para entender se os lucros e os pagamentos de dividendos estão sustentáveis. Outro erro comum é querer resultados rápidos. Investir em ações que pagam dividendos é uma estratégia de longo prazo. Não se trata de especular nem de ganhar dinheiro rápido, mas de construir uma base sólida que permita uma aposentadoria precoce ou uma vida mais tranquila. A consistência ao longo dos anos será sempre mais importante do que lucros pontuais e arriscados. A inflação também precisa ser considerada. A renda de dividendos deve crescer ao longo do tempo para manter o poder de compra. Por isso, é ideal escolher empresas que aumentam o pagamento de dividendos anualmente, acompanhando ou superando a inflação. Além disso, o investidor deve manter parte do seu capital em ações que tenham potencial de valorização, unindo o crescimento de patrimônio com geração de renda. Outro ponto relevante é a análise dos indicadores financeiros das empresas. O investidor deve observar o dividend yield, relação entre o valor do dividendo e o preço da ação, o payout, percentual do lucro distribuído e a consistência do lucro ao longo dos anos. Empresas que apresentam lucros crescentes e boa gestão financeira são as mais indicadas para formar uma carteira de longo prazo voltada à geração de renda. Por fim, viver de dividendos é possível, mas exige planejamento, conhecimento e tempo. Não é um esquema para enriquecer rápido, mas sim uma estratégia sólida e segura para quem deseja ter independência financeira. Com uma carteira bem montada, paciência e foco no longo prazo, qualquer pessoa pode conquistar a liberdade de viver com tranquilidade, sem depender de patrão ou de instabilidades do mercado de trabalho.
Além de escolher boas empresas, um dos grandes segredos de quem vive de dividendos é entender o comportamento do mercado ao longo do tempo. A bolsa de valores é cíclica, e existem momentos de alta e momentos de baixa. Em tempos de crise, muitas ações caem de preço, o que assusta investidores inexperientes. No entanto, para quem pensa no longo prazo e vive de dividendos, essas quedas podem ser oportunidades incríveis para comprar boas ações mais baratas, e assim, aumentar ainda mais o rendimento mensal. Muitos iniciantes cometem o erro de investir apenas em empresas com dividend yield alto, sem analisar a saúde da empresa. Isso pode ser perigoso, pois empresas com resultados ruins às vezes pagam dividendos elevados de forma pontual, apenas para atrair investidores, mas não sustentam esse pagamento no futuro. Por isso, é importante buscar equilíbrio entre rentabilidade e segurança. Empresas que têm lucros consistentes ao longo dos anos são sempre mais confiáveis do que aquelas que pagam muito hoje, mas não garantem o amanhã. Uma prática comum entre investidores que vivem de dividendos é o uso de plataformas de análise fundamentalista. Com essas ferramentas, é possível verificar indicadores financeiros importantes, como lucro líquido, endividamento, fluxo de caixa, crescimento das receitas e retorno sobre o patrimônio. Esses dados ajudam a identificar se a empresa tem capacidade real de continuar pagando dividendos no futuro e se está bem posicionada no mercado. Quanto mais sólido for o histórico da empresa, mais tranquilidade o investidor terá. Outro ponto fundamental para quem quer viver de renda é montar uma reserva de emergência. Mesmo que os dividendos sejam constantes, é importante estar preparado para momentos de queda ou redução nos pagamentos. Ter uma reserva equivalente a 6 ou 12 meses de despesas evita o risco de precisar vender ações em momentos desfavoráveis. Além disso, essa reserva dá mais tranquilidade para seguir com a estratégia de longo prazo, mesmo em tempos difíceis. Há também o conceito de viver de dividendos de forma escalonada. Isso significa que o investidor não precisa alcançar todo o patrimônio de uma vez para começar a receber uma renda. Ele pode ir ajustando seu estilo de vida conforme o aumento dos rendimentos. Por exemplo, se a carteira está gerando R$ 1.000 por mês, esse valor já pode cobrir parte das contas. Quando chegar a R$ 3.000, talvez já dê para reduzir o ritmo de trabalho. E assim por diante, até alcançar a liberdade total. Essa transição gradual é mais segura e mais realista. Um erro comum é ignorar os custos envolvidos no investimento. Corretagens, taxas de custódia, imposto de renda sobre vendas com lucro e até tarifas escondidas podem impactar o rendimento final. Por isso, é fundamental escolher corretoras com taxas acessíveis e estar atento à movimentação da carteira. Além disso, o investidor deve sempre acompanhar o calendário de dividendos, para planejar melhor o fluxo de caixa e evitar surpresas. Outro ponto que muitos esquecem é a importância da educação contínua. O mundo dos investimentos está em constante mudança. Leis mudam, empresas se reestruturam, setores se transformam. Por isso, quem deseja viver de dividendos com segurança deve continuar estudando, lendo relatórios, acompanhando as notícias econômicas e atualizando sua estratégia. A liberdade financeira não vem apenas do dinheiro investido, mas também do conhecimento aplicado com sabedoria. Comparando o Brasil com outros países, o modelo de dividendos também se mostra atraente. Em países como os Estados Unidos, é comum a prática de dividend investing, com foco em empresas que aumentam os dividendos ano após ano, nas chamadas dividend aristocrates. No Brasil, apesar de termos menos histórico nesse tipo de prática, o número de empresas comprometidas com bons pagamentos vem crescendo. Isso reforça a confiança do investidor nacional em estratégias de longo prazo com foco em renda. Vale lembrar que viver de dividendos não é sinônimo de parar completamente de trabalhar. Muitos investidores continuam ativos, seja empreendendo, prestando consultorias ou tocando projetos pessoais. A grande diferença é que agora trabalham por prazer e não por obrigação financeira. Ter uma fonte de renda passiva dá liberdade para escolher como usar o tempo, o que representa uma mudança de vida completa. A pessoa ganha autonomia e pode se dedicar a coisas que antes eram impossíveis por conta das exigências do mercado de trabalho. Por fim, uma carteira de dividendos bem estruturada deve seguir 3 pilares: diversificação,
qualidade e tempo. Diversificação para reduzir riscos, qualidade para garantir pagamentos constantes, e tempo para que os juros compostos façam seu trabalho. Quem conseguir unir esses três fatores, terá muito mais chances de alcançar a tão sonhada liberdade financeira. E o melhor, com segurança, constância e controle sobre o próprio futuro. Afinal, viver de dividendos não é um sonho distante, mas uma realidade possível para quem começa hoje e caminha com foco, paciência e estratégia.